Deixa eu só falar do finalzinho da história, que é a ideia da seleção natural. Seleção natural é um processo natural, ele ocorre, a gente sabe disso. Então nós não estamos colocando seleção natural de fora. O problema da seleção natural é um bem simples, deixa eu ilustrar usando a própria proposta de Darwin. O que vocês estão vendo aí são os chamados tentilhões de Darwin. Darwin estudou lá nas Ilhas Galápagos esses tentilhões. Eu não sei se vocês já perceberam, eu sei que é difícil acreditar, mas façam um esforço. Vocês poderiam acreditar que todos eles são tentilhões? Você consegue crer nisso ou não? Não precisa fazer força, é claro que eles são. São todos tentilhões. Darwin falou, mas tem tentilhão de bico grande, tentilhão de bico pequeno. Não tem problema. Mas isso é evolução. Não, isso é variação nos tentilhões. Percebe o problema da nomenclatura? Isso é variação de bico de tentilhão. Você não tem ali, de repente, numa ilha lá, tem um monte de tentilhão, chega na outra ilha, tem tucano. Qual a origem dos tucanos, os tentilhões? Isso não acontece. Não é por aí o caminho. Só para a gente entender, deixa eu falar um pouquinho a respeito de como funciona essa variação. Eu vou pegar a informação genética, colocar como se elas fossem letrinhas do nosso alfabeto. Letras A, B e C. Tá? Bem básico. Como que seria possível combinar essas três letrinhas para formar bicos? Por exemplo, a formação ABC daria aquele biquinho, a formação ACB aquele outro, a formação BAC, aquele bico lá do cantinho, a formação BCA aqui de baixo, a formação CAB, aquele outro, e a formação CBA, aquele outro biquinho. Estamos falando de evolução? Não. Estamos falando do quê? Variação. É isso que a gente tem visto, variação. Nós não temos visto evolução. A seleção natural atua nessa variação? Claro que sim. Ela produz a variação? Claro que não. Ela apenas seleciona do que já existe. Aí entra o nosso probleminha, que é onde eu gostaria de terminar e dar para vocês a parte prática. Já viu meu jacarezinho, né? Está voando por aí o Zequinha. Ou seja, vamos colocar de uma forma bem prática. Uma vantagem seletiva, falando da seleção natural, ela só ocorre num estado de desenvolvimento completo. Fases intermediárias incompletas não têm nenhum valor biologicamente, não tem. Elas são eliminadas pela ação estabilizadora. Deixa eu dar um exemplo prático, e a gente para por aí. Aqui você tem um réptil que tenha uma boa pata. Uma das propostas da teoria da evolução é que as aves teriam evoluído dos répteis. Tá? Então imagina aqui um réptil que tem uma boa pata. Esse réptil foi produzindo descendentes, e a patinha foi mudando, até que lá na frente agora, descendentes desses répteis lá de trás, agora nós temos aves que possuem boas asas. Peraí, vamos conversar. Como é que essa boa pata teria se transformado numa boa asa? O que as pessoas colocam? Mas isso demorou milhões de anos. Não, eu não perguntei quanto tempo, eu perguntei como. Vamos fazer a proposta bem simples. Para que uma boa pata se transforme numa asa, gradativamente ela deixará de ser pata. E gradativamente ela passará a ser asa. Vamos pegar que essa pata aqui está começando a mudar para ser uma asa. Agora ela é 90% pata. Você tem uma pata que é 100% e uma pata que é 90%. Qual das duas a seleção natural vai eliminar? A de 90%, correto. Para que uma boa pata se transforme numa boa asa, esse órgão aqui no meio não vai ter nem forma nem função. O que isso significa? Que a seleção natural vai acabar com isso. Sabe o que é fascinante? Seleção natural impede a evolução. E agora? Agora a gente tem um probleminha? A gente não. Eu sou criacionista, para mim está tudo normal. A coisa está funcionando do jeitinho que era para funcionar. Ou seja,
a seleção natural vai continuar agindo nas possibilidades genéticas. Quando chegar um limite de adaptabilidade das variações adaptativas e variações não adaptativas, vamos pegar as adaptativas. A hora de chegar no limite de variações adaptativas, vai precisar adaptar um pouquinho mais, mas não tem mais informação genética. Vai acontecer o quê? Extinção. Não é isso que a gente vê? Claro que é. Seleção natural agindo até o extremo. Agora, você não vê, chegou lá no limite, daí o negócio sai voando por aí. É igual eu gosto muito daquele desenho da Era do Gelo. O Sid é espetacular. No primeiro filminho tem um negócio, uma cena assim, quase ninguém percebe. Está lá o Sid andando, aquele jeitinho dele, todo meio, sei lá. E tem um monte de animais assim. Você vê lá no fundinho, tem um carinha que sobe em cima de uma pedra. Pode ver, eu quase no comecinho. E de repente ele pula e pá, bate no chão, não acontece nada. O Sid fala, acabamos de ver um salto evolutivo. Realmente não acontece nada. Ou seja, ele continua, o Zequinha cai, bate, ele levanta e vai andando com todo mundo também. Esse é o salto evolutivo. Pessoal, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. O criacionismo diz que vida foi criada. Nós temos evidência científica para isso. O criacionismo diz que vida tem capacidade de variar. Variações adaptativas e variações não adaptativas. Tudo isso está muito bem documentado na publicação científica. O que não está documentado até o presente momento é evolução. O resto está. Muito bem documentado. A minha pergunta é o seguinte, por que as pessoas têm tanta dificuldade em aceitar o posicionamento do criacionismo científico? Não é por falta de evidência científica. Não é por falta de leis científicas. Qual o problema? É porque ele possui implicações religiosas. Percebe o problema? Não é função da ciência ficar tratando com implicação religiosa. Não é função da ciência tratar disso. A ciência só precisa saber se algo foi criado, se teria surgido espontaneamente. Só. Até onde nós temos estudado, a ciência tem apontado que vida foi criada e, com o passar do tempo, ela tem variado. Não de um organismo para vários, de forma nenhuma. Deixa eu colocar a questão do que nós temos de evidências. Vocês já devem ter ouvido falar dessa ideia toda dos embriões, de similaridade de embriões no estado menos desenvolvido e tudo mais. Essa é uma publicação científica de 1998. Tá? Estamos indo para literalmente 20 anos o ano que vem. Essa publicação científica mostra claramente que essa ideia que Ernest Haeckel tinha proposto, a ideia dos embriõezinhos muito parecidos, seria evidência de uma suposta evolução, está tudo errado. Porque os embriões, no seu estado menos desenvolvidos, eles não parecem um com o outro. Não tem nenhuma similaridade. Agora, o pessoal continua falando, não, mas existem evidências, olha lá. Não existem evidências. O que nós estamos olhando é um problema assim muito sério, que as pessoas não conseguem entender onde nós estamos. Porque o pessoal fala, não, mas pega, por exemplo, pequenas variações. Vamos pegar a mosquinha de fruta por aí. Tá? Olha algumas mutações que ocorrem nelas. Tá? Tem algumas mutações, a gente sabe até em qual cromossomo, porque ela só tem 4. Então é fácil saber em qual delas. Nascem moscas de fruta com uma cor mais escura, com cor amarela, com olhinho branquinho, com olhinho laranja, essas cores todas. Mas adivinha o quê? Elas são moscas. Por incrível que se pareça, elas são moscas. Ficam lá voando, perturbando a gente e tudo mais, sabe? Aqueles negócios assim, são moscas. Por outro lado, que essas são que nós chamamos de mutações sem alteração funcional. Essas daí não ajudam na evolução, porque mosca vai continuar sendo mosca. As que iriam ajudar são essas do outro lado aí, ó. Tem uma que em vez de nascer com 2 anteninhas aqui, nasce com 2 patinhas. Até agora nós não descobrimos para que serve. Tem outras que nascem sem olhos. Elas não verão o mal que é feito embaixo do sol. Então é uma vantagem muito grande para elas. Tem outras que nascem com a asa encurvadinha para trás. Adivinha o quê? Não voa. E tem outras que nascem com um projeto de asa, aquela asinha pequenininha, faz um barulho, não sai do lugar. Também não dá para fora. Essas outras ali, essas 4 desse lado, são aquelas que poderiam ter uma vantagem seletiva.
Só que nenhuma dessas mutações apresenta uma vantagem seletiva. Nenhuma delas. Todas elas tornam a mosca mais frágil. Quando a gente olha esse pequeno probleminha dessas evidências, as pessoas chegam para mim e falam assim, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que muito do que tem sido dito sobre evolução hoje, na verdade, no fundo, nada mais é do que comparações. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender. Eu vou pegar algumas formas de vida. Nós temos o número de pares de cromossomos, o tamanho do genoma e o número de genes. Vamos comparar aí. Por exemplo, o ser humano. O ser humano tem aproximadamente um genoma de 3,2 gigabytes. Os chimpanzés, o tamanho do genoma é 3,35 gigabytes. Mas o dos elefantes é 3,2 gigabytes. Ou seja, nós e os elefantes temos um genoma exatamente do mesmo tamanho. Isso significa que nós e os elefantes viemos de um ancestral comum. As pessoas vão falar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não é que já se viu nós e os elefantes? Mas o tamanho genômico é parecido, não é? Então vamos mudar. Agora eu vou pegar o ser humano, vamos pegar o número de genes. Tá? O ser humano tem 20.251 genes. Se você pegar os chimpanzés, eles têm 19.700. Mas se você pegar os gatos, eles têm 20.285. Ou seja, os gatos têm 34 genes a mais do que a gente. Então, provavelmente, nós e os gatos teríamos vindo de um ancestral comum. Percebeu que tem evidência científica para você falar para a tua esposa, para o teu marido, chamar minha gatinha ou meu gatão, tá vendo? A evidência científica está aí. É a parte dos genes. Pessoal, ó, dá para fazer o que você quiser aí. Quer ver? Vou pegar de novo o ser humano. Número de genes, está ali, 20.251. Número de genes dos chimpanzés, de novo, está lá embaixo. Tá? Se a gente olhar, tem 19.700. Genes do cavalo tem 20.436. Ou seja, o número de genes dos cavalos é muito mais parecido com o número de genes do ser humano do que o número de genes que os chimpanzés têm em relação a gente. Em outras palavras, eu poderia dizer que nós e os cavalos viemos de um ancestral comum. Percebe? Quais são as comparações que estão sendo feitas, afinal de contas? Deixa eu tentar ilustrar, só para fechar essa ideia, o seguinte, dá uma olhadinha. Até aí tudo bem. A minha proposta é que os cães estão evoluindo. Tá? Deixa eu colocar da seguinte forma. Ouçam bem o que eu vou falar, é aquela frase que está ali em cima. Geralmente nós vemos aquilo que nós queremos ver. Geralmente. Geralmente nós vemos aquilo que nós queremos ver. Não tem nada parecido um com o outro. Um é ser humano e o outro é cachorro. Mas a gente não começa a fazer umas certas conexões. Tá? É bem interessante o negócio. Deixa eu fechar o pacotinho todo, que é o seguinte. Dentro da proposta criacionista, nós cremos que vida teria sido criada. Não como a evolução propõe vida ter surgido de uma única forma de vida e depois ter sido variado. Imagina a proposta evolucionista como sendo uma única árvore, e dessa árvore, galhos e pequenos galinhos saem desses outros galhos, ou seja, uma forma de vida principal produzindo formas de vida que teriam produzido as ramificações dessas formas de vida. Isso é teoria da evolução. O criacionismo propõe não uma árvore, mas um pomar, várias árvores. Você sabia que essa é a evidência que nós temos visto? A evidência científica. Vou contar um pouquinho para vocês amanhã. É que fizeram um estudo espetacular, foi publicado em 2006. A capacidade aviônica dos pinguins. Negócio muito legal. Então estudaram tudo quanto é tipo de pinguim que tem nesse planeta. Os do registro fóssil, os que estão vivos hoje. E a conclusão do artigo é um negócio assombroso. Eles disseram o seguinte no finalzinho, que todos os pinguins vieram de um pinguim. Eu falei, rapaz,
Rapaz, isso merece um prêmio Nobel. Afinal de contas, pinguim gera o quê? Ninguém sabe. Não, a gente sabe, pinguim gera pinguim. Agora, o artigo termina de uma forma muito interessante. Precisamos saber qual a origem desse pinguim. Falei, uau, que tal pinguim? Mas, sei lá, o pessoal acha que isso é uma solução muito assim, muito banal, entende?